Você sabia que Deus é um Deus que gosta de festa e dá mandamentos para que nós venhamos a festejar várias etapas das nossas vidas? Deus é um Deus festivo. Nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, pelo menos 3 principais festas, que é a festa de Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa de Tabernáculo. Mas também tem as festas dos pães sem fermentos, festa dos pães asmos, festa das primícias, festa das trombetas. Imagine tantas trombetas tocando, 2 já foi top, né? Imagina milhares tocando ao mesmo tempo. Festa do dia da expiação. São 7 festas que o Senhor determina e coloca para que nós venhamos a celebrar. Nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus alegre. Você tem motivo para se alegrar? Você tem motivo para adorar com alegria a nosso Deus? Levíticos capítulo 23, no versículo 4, quando relaciona o que tem que fazer, ele diz assim: estas são as festas fixas do Senhor e reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido, essas festas que eu citei. Mas é algo bem interessante, e eu quero passear um pouco nisso, que essas festas, quando são localizadas na Bíblia, a gente tenta colocar no nosso tempo, no nosso calendário. E o calendário hebraico ou judaico, ele é diferente. Tem anos que o calendário apresenta 13 meses, tem outros que só 12. E começa o ano deles diferente do que a gente faz, diferente do calendário que nós seguimos. Porque o calendário que nós seguimos, se você não sabe, ele é gregoriano, ele é romano. Então nós seguimos um calendário, a maioria dos povos sobre a terra segue esse calendário. E então o primeiro mês do ano judaico chama-se Nissan, que começa para eles é Nissan, e para nós corresponde o mês de março, abril. Primeiro porque são primícias, e eu quero trazer algo bem curioso sobre isso. Mas de acordo com os hebreus, os anos passaram a ser contados a partir da criação, a partir de Adão. Para você ter uma ideia, 2021 começou agora o ano deles, 5.782, e termina em 2022, em setembro de 2022. Então, a origem desse calendário remonta a mais de 3.000 anos, que eles começaram essa contagem, e baseado nas festas bíblicas, nas festas que eu citei aqui. Então, segundo a crença judaica, esse ano começa na lua nova, que corresponde ao mês de abril para nós, e teria sido apontada por Moisés quando o povo foi liberto no Egito. Olha aí o calendário novamente. Isso teria acontecido em 2448, no ano, na contagem do calendário hebraico, depois da criação de Adão, e que é considerado o calendário deles até hoje. E às vezes pergunta, então um mês X, uma data X corresponde à data Y do calendário judaico, hebraico? Raramente isso acontece, não dá para se caminhar por aí, por conta de como é contado. Por exemplo, o calendário judaico, eles contam as fases da lua, enquanto que o gregoriano, a gente é guiado pelo sol. Então, esse calendário que nós conhecemos, que nós adotamos, que nós vivemos, que nós seguimos como brasileiros, ele faz 400 anos que está em vigor. Antes dele é um outro calendário chamado Juliano, que é do tempo do imperador Júlio César, que durou 1.600 anos. Então essa contagem é muito, muito relevante. Então nós seguimos esses calendários, porque acreditamos nessa cultura judaica cristã. Mas existe calendários hindus, calendário budista, calendário islâmico, calendário iraniano, e até o mais recente, o calendário Bahá'í, está se formando aí ainda. Então nós temos essa miscelânea de calendários, de contagem dos dias, contagem dos tempos, além dos fusos horários, né, para complicar um pouquinho mais. Então nós precisamos
entender um pouco sobre isso, sobre esse tempo. Eu vou trazer esses tempos que tem a ver com as festas. Para você ter uma ideia, no calendário judaico, no mês de Sivan, ele corresponde ao 9º mês do calendário civil e ao 3º mês do calendário eclesiástico. Isso só o judaico. Então, quando se marca uma data para a volta de Jesus, você fica com o pé atrás, porque você pode perguntar: de qual calendário? Quem fez essa conta? Que dias estão sendo contados? E aí aparecem muitas heresias, né? E por que eu estou dizendo isso sobre os calendários? Porque há pessoas que gostam de ser muito legalistas e literais e pontuais, e querem que a Bíblia seja interpretada à luz dos nossos tempos, à luz do que nós estamos vivendo, e querendo adivinhar o fim dos tempos e tudo mais. Mas olha o que a própria palavra nos instrui, no Salmo 90, versículo 12. Ele está orando e pede ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ou seja, observe os dias que você está vivendo. Hebreus capítulo 3, no versículo 13. Ao contrário, diz a palavra: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Olhem só a volta. Quando que é para encorajar uns aos outros? Todos os dias. Tem no seu calendário todos os dias? Não está dizendo data, não, só nos dias pares, só nos dias ímpares, só nos dias santos. Não, todos os dias. E todos, vocês sabem o que significa? Todos significa todos. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha o que a palavra está dizendo: o tempo que se chama hoje, o tempo presente, é agora que você precisa fazer isso, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Para se livrar do pecado é para fazer isso. Então, mais importante que saber as datas dessas festas corretamente e decorá-las, é mais importante nós celebrarmos elas, celebrarmos essas festas. Mas de que forma, pastor? Nós vamos entrar no calendário judaico? Já vamos explicar isso. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 8. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. É por isso na ceia tivemos semana passada, domingo passado, nós estamos já implantamos isso, de não ter o pão mais com fermento, porque ele simboliza perversidade, maldade, o pecado. E então é um símbolo, e os símbolos falam muito alto. Os símbolos mostram e diz muito sobre o determinada marca, sobre aquilo que estamos fazendo. Por isso que o cristianismo tem um símbolo. E aí tem a maldade, que tem os seus símbolos também. Então o símbolo ele comunica. E nós vemos que Paulo instruindo no Novo Testamento de que as coisas do Antigo Testamento, e eu falei essa relação de festas, elas são como sombras das coisas futuras, ou seja, daquilo que chegaria até mim, até você. Porque se você olhar a história bíblica, você faz parte do futuro. Você gosta de coisas futurísticas? Você é a pessoa do futuro. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que você é do futuro, daquilo que ele viu e nem entendia o que ele estava vendo. Ele via pássaros de ferro voando. Quem já voou num pássaro de ferro? Muitos aqui. Ele via carruagens com tochas de fogo correndo em alta velocidade, se chocando. Quem já sofreu um acidente no seu automóvel? E é isso que ele viu. Será que ele viu você dirigindo? E alguns cristãos, queridos, pensam que, e algumas igrejas trabalham assim, pensam que tem que ser literal a forma que é para comemorar as festas. Pensa que tem que ser do jeito que está ali, porque a tradição manda, porque Deus falou, comunicou daquele jeito. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de coisas repetitivas. Deus não gosta de clones. Então não é para ser literal a festa. Então
o que ele está dizendo? Que aquilo tudo eram sombras, mas eu concordo que os princípios, valores, o que representava essas festas, essas precisam continuar sendo celebradas, e vai ser, está sendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Então no Novo Testamento Paulo está falando sobre isso. Colossenses capítulo 2, no versículo 16, diz assim: portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas, o texto está dizendo, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é a revelação do Antigo Testamento. Cristo é a revelação de quem é o Pai. Jesus Cristo é a revelação da própria palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. O nome do Pai dele é o Eu Sou. Não é eu era, nem eu seria, nem eu fui. É o Eu Sou, é o Deus do presente. É o Deus para agora, é o Deus para o hoje. Então nós precisamos compreender essa metáfora que Paulo está falando, porque ele diz, ele chama essas festas que eu citei, o tabernáculo de Moisés, o sacrifício do Antigo Testamento, de sombras das coisas que há de vir. E você sabe como é que funciona uma sombra? A grande maioria já viu teatro ou já fez encontro, e tem o teatro das sombras, e a gente consegue identificar, quando a gente conhece a pessoa, quem está por trás daquela sombra, pelo tamanho, pela altura, né? Se pegar eu, Jesus Carlos, e colocar uma sombra aqui, pela estatura e pela grossura, vocês vão saber quem é um, quem é outro, não é verdade? Mas esse é a sombra, isso não é a pessoa. Se você colocar uma criança, mostrar a sombra do pai e da mãe, ele reconhece, e se soltar ele pequenininho, ele vai correr para a mãe e para o pai, de carne e osso, não vai correr para a sombra, porque já está dizendo, é só uma sombra, não é o real. E é isso que Paulo está dizendo dessas festas. Então não é para ser literal, mas é para ser vivida na forma de, não de tradição, mas na forma de coração contrito, na forma de uma unidade, de um relacionamento com Cristo. É algo mais profundo. Então esses eventos eram só um perfil, um esboço daquilo que ainda ninguém sabia qual que era a verdadeira e real face, porque os discípulos conheciam tudo isso, celebravam toda essa tradição, e eles perguntaram para Jesus: revela-nos o Pai, queremos saber quem é o Pai. E Jesus fala para eles: se você está me vendo, você está vendo o Pai. Jesus é a cara do Pai, e se você é cristão, você também é imagem e semelhança. Olha isso que lindo. Eles mostram a bênção que era o Senhor Jesus, e que Ele deveria trazer para que nós pudéssemos crescer nele. Então é um privilégio muito grande, queridos, que nós temos de viver no Novo Testamento. O que era sombra, o que era só um perfil, veio para nós, e aí nós não vamos correr atrás de sombra, nós vamos naquilo que é real, Cristo Jesus, mais do que sombra, o Deus verdadeiro. Ele se fez carne, e Ele pede que nós sejamos testemunhas de quem Cristo é. Jesus já fez algo na sua vida? Você tem testemunho do que Jesus mudou na sua vida? Uma palavra através de Jesus, um ensinamento, um princípio? É isso que você precisa testemunhar. Os ensinamentos de tudo que Jesus passou, porque ser testemunha é algo que é legal. Não é legal de ser bacana, mas de legalidade, está dentro da lei, e na lei de Deus, na lei dos homens. Se você for testemunho de um crime e alguém souber, você não tem opção de não ir. Se o juiz mandar te buscar, você vai, querendo ou não, e vai dizer o que você viu. Por isso a palavra também diz para cuidar com os falsos testemunhos. Mas testemunha não é uma opção. Então testemunhar do que Deus fez, Jesus fez na sua vida, não é uma opção, é um mandamento, é um imperativo. Vá e faça.
Mas eu tenho vergonha. Então escreve. Comunica, é para comunicar, dá testemunho de vida. E daí nós precisamos ter cada vez mais e mais de Deus. E como que a gente faz isso? Como ter mais de Jesus para fazer essa obra, para continuar fazendo isso, para ser testemunha, para celebrar essas festas, sendo praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Paulo diz que nós não somos obrigados, que não precisamos fazer, quando ele diz ali, não se incomode com aqueles que estão reclamando, estão falando do seu modo de fazer, o modo de vestir, modo de comer, modo de beber. Tem alguns cristãos engraçadinhos que pegam isso e aproveitam para se esbaldar na bebida e em outras coisas, e não é isso que o texto está dizendo, porque a tradição tinha algumas coisas que os cristãos não deviam nem tocar, quanto mais ingerir. E aí isso tudo foi mudado. Tinha animais que eram impuros e que hoje faz parte do cardápio da humanidade. Deus liberou. O próprio texto libera. E por que no calendário judaico, para muitas tradições, tem animais que são totalmente impuros? É como se o próprio Satanás estivesse naquele negócio. E por que o calendário deles é diferente? Porque infelizmente eles não aceitaram o Senhor Jesus como o Messias prometido. E o Senhor Jesus veio e vai voltar de novo, e eles estão esperando a primeira vez. Reconhece ele como profeta, mas não reconhece ele como o Messias prometido, como o único e suficiente Senhor e Salvador. Então nós precisamos ser praticantes. Então as festas não precisam ser daquele jeito, da forma. Então nós precisamos observar esses mandamentos. Nós precisamos prestar atenção de fato o que elas representam. E eu trouxe algumas coisas que vai ver que no dia a dia é possível, se nós praticarmos, se nós fizermos aquilo que aprendemos. Amém, queridos? Então nós precisamos ser praticantes. Olha o que Paulo diz quando ele escreve para o seu discípulo, para Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? O que o texto está dizendo? Será infeliz. Será feliz, queridos. Quantos estão buscando felicidade? Atrás de coisas em lugares que não vão encontrar. E o detalhe, em tudo aquilo, naquilo que fizer. Analisa, pensa aí agora. Você é feliz naquilo que você faz? Em tudo que você faz? Naquilo que você faz, você é feliz? Olha o que esse texto está dizendo. Não esquecendo o que ouviu e praticando. Isso nos diferencia do inimigo. Isso nos diferencia de Satanás. Ele ouve e estremece, só que ele já não pode mais praticar a palavra. E quando nós praticamos, vem esse poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Jesus conta uma história também bem famosa, de dois personagens, lá em Mateus capítulo 7, versículo 26. Um construiu a casa na rocha e outro construiu na areia. E você sabe o que acontece com quem constrói na areia? Ele fala que a casa que foi construída na areia é como aquela que foi diferente da que foi construída na rocha. É semelhante às pessoas que ouvem e não praticam a palavra de Deus. E aqueles que construíram na rocha é as que ouvem a palavra e praticam. E praticavam essa palavra. Você consegue imaginar o próprio Jesus ensinando isso? Você consegue imaginar? Pensa num pregador que você gosta muito, que ele comunica, que
que você entende a palavra quando ele fala. E aí Jesus, o próprio verbo, o próprio dono, a própria palavra, está ministrando como que tem que ser, está ministrando isso. E sabe por que eu estou falando? Porque muitos, mesmo ouvindo Jesus, simplesmente viraram as costas. Em muitas ocasiões a gente vê isso, virando as costas para a palavra de Jesus, para o próprio Jesus. Não sei se é tão assim. Um grupo enorme um dia virou para Jesus e falou: dura coisa você está falando, quer saber? Vou voltar para minha viginha de antes, estava mais tranquilo. Porque ninguém está afim de sofrer por isso aí, não. Nem famoso não é. Se fosse hoje, vamos seguir Jesus? Vamos. Quantos seguidores já tem? Se não tiver mais de 5.000, não vale nem a pena. E aí tinha uma multidão com ele, e ele exortou a multidão, e diminuiu muito. E ele olha para os discípulos nessa ocasião e pensa: não, é discípulo, né? Vai ser diferenciado, vocês não estão, né, tão legal. Ele olha para os discípulos e fala: e vocês? Vão com essa turma aí ou vão cumprir a palavra? Vão praticar? Isso nos ensina algo poderoso, queridos. Ensina algo poderoso na nossa vida. Preste atenção nisso. Não basta você se emocionar, se entusiasmar com a palavra de Deus, ficar comovido, sentir os arrepios, mexer com a sua emoção. Importa que aquilo que você entendeu, você busque praticar. Esse é o diferencial. Se apenas ouvirmos e não praticarmos o que ouvimos, somos semelhantes à casa feita em cima da areia, que vem as tempestades, não tem fundamento, vem as lutas, vem os intempéries da vida, vem as crises, e aí você, como a casa, fica arrasado, destruído. E muitos estão nessa condição aí fora, às vezes caminhando dentro da igreja. Por quê? Porque parou de buscar e praticar a palavra, vai se tornando morno, vai se tornando religioso, e nós precisamos fugir disso. Então, quando há convocação para algumas coisas, vamos praticar. Esse pastor parece que é doido pedindo algumas coisas, mas nosso Deus sempre vai pedir, queridos, coisas muito maior do que nós, porque senão não é desafio, porque senão não precisa da direção de Deus, a gente faz só o que acha que é legal e acabou. E não é assim que trabalha o nosso Deus. Se nós recebemos a palavra com alegria, mas não fazemos o que ela diz, nós somos semelhantes à semente que caiu num terreno pedregoso. Parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Não cria raiz. Se a palavra recebe com alegria, uau, que palavra top, tomara que ela me sustente até o próximo domingo. E daí nós não podemos viver de domingo em domingo, de célula em célula, de evento em evento, porque a palavra de Deus nos é dado o privilégio de consultar, de buscar todos os dias. Aliás, hoje é o dia da Bíblia, da palavra de Deus, por isso tem uma Bíblia enorme aqui, para você não esquecer. Hoje se comemora o dia da Bíblia, hoje se comemora o dia do discipulador, que sem Bíblia não consegue fazer discipulado. Coincidiu as duas datas, porque o dia da Bíblia sempre é o segundo domingo de dezembro, segundo, né, pastor? E aí o dia do discipulador caiu junto. Então vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus, que está sendo ministrada, que é viva e é eficaz. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós precisamos entender essas festas não só para coletivo, mas na vida pessoal. E eu amo a palavra de Deus por isso, porque ela tem aplicação prática para todos nós, para cada situação das nossas vidas. Então pense na sua vida, relacione agora essa mensagem dessas festas com a sua vida, e o Espírito Santo vai te mostrar onde você está exatamente naquilo que Deus queria para a sua vida, no cronograma de Deus para a sua vida. Deus tem um plano, um projeto, e é você que responde esse chamado. Pastor, mas é você que responde, é individual. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus individual.
Então vamos para a festa da Páscoa. Onde que você se encaixa nessa festa? Pastor, foi não sei quantos mil anos. Continua valendo, porque é uma passagem que você pode fazer ela hoje. Você pode fazer ela agora. Retrata o sacrifício de Cristo por mim, por você. Você é liberto do pecado, da morte, do inferno, do poder do diabo. Você passa do mundo das trevas, do reino das trevas, para o reino da maravilhosa luz de Cristo, através da Páscoa. A bênção de Deus, a bênção que é Jesus, o Cordeiro Pascal. O próprio Jesus falou, João declarou, João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não falou o coelho de Deus, o Cordeiro de Deus. Ele nos tira da escravidão do pecado e nos torna livres para fazer a vontade de Deus, nos livra da morte eterna para uma vida abundante com Deus na eternidade. Você já experimentou na sua vida essa passagem, essa Páscoa? Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. Então é uma festa que Deus pede para comemorar. Como que faz essa passagem hoje? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você reconhece Ele como seu único, suficiente Salvador e Senhor, e Ele te arranca daquele lamaçal, daquela vida danosa, e tem uma perspectiva de vida melhor para você. É isso que Jesus conquistou, porque Ele instituiu a ceia, a Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. E aí lá no Antigo Testamento tinha tantos elementos, e aí Jesus trouxe. E por que a gente usa hoje o pão e o suco? Porque é o corpo, simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus, do qual nos foi remido todos os pecados, no qual foi justificado na cruz de Cristo. Cruz que era um símbolo de morte, se tornou símbolo de vida, de salvação. E Ele transformou esse simbolismo. Outra festa, festa de pães asmos, ou pão sem fermento. E logo depois da Páscoa continua essa festa, e ela retrata o sepultamento das nossas antigas atitudes, do nosso ego, do nosso egocentrismo, e expulsa da nossa vida toda malícia e iniquidade. Por quê? Porque o fermento representa o pecado, e nós temos que combater radicalmente o pecado. Amém? Você já purificou sua vida das coisas que ofendem a pureza de Jesus? Isso aqui não está legal, isso aqui não agrada a Deus. E deixar. Se você sabe que não agrada, tem que deixar, praticar. Festa das primícias retrata a vida ressurreta de Jesus, que faz com que nós sigamos uma vida livre da prática do pecado. Se você é surpreendido por pecar de repente, e fazer algo que desagrada ao Senhor, você consegue reconhecer rapidamente. Por que festa de primícias? Porque Deus precisa estar em primeiro lugar. Primícias é o primeiro lugar. Não tem a ver só com entregar os seus ganhos. Aliás, todas as colheitas tinham festas. Isso nos mostra que cada vez que você colher, todo mês que você receber, que entrar grana no seu bolso, que você tiver lucro, é motivo de alegria, é festa de primícias. Está entendendo? Não é coisa do Antigo Testamento, é mais atual do que você pensa. Ou você é acostumado a pegar o salário e falar: meu Deus, como que eu vou atravessar um mês com essa miséria? Em vez de apresentar ao Senhor, falar: Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, por me dar saúde, para poder continuar produzindo, trabalhando, ter para mim e para o próximo, para a sua casa, para o reino, poder investir de todas as maneiras. Ele que nos dá. E aí está falando de festa, clima de festa. Precisamos fazer isso. Precisamos nos importar com aquilo que Deus se importa, com aquilo que Deus ama. E a primícia tem tudo a ver com isso. Festa de Pentecostes, depois da Páscoa, 50 dias, retrata o batismo no Espírito Santo. Uau! Deus planejou
essa festa, planejou isso para o ministério, para a igreja que fosse empoderada com o poder do Espírito Santo, para avançar e conquistar, e as portas do inferno não iam prevalecer, não estão prevalecendo como alguns pensam. A guerra não está sendo perdida, quem está perdendo é o inferno, e por causa da tua vida, por causa da igreja que você faz parte, em nome de Jesus. Isso não é palavra de motivação, isso é real, isso está acontecendo. Um estilo de vida santo, liberdade e temor ao Senhor. Pentecoste nos torna dispostos a sermos mártir, a sacrificarmos pelo chamado do Senhor Jesus. Você já experimentou esse batismo, que é tão importante? Ou você resiste por algum pensamento? Ou você acha que não merece? É uma festa, queridos, para honrar aquele que é o nosso ajudador, nosso adjuntor, que é o Espírito Santo, o Paracletos de Deus, aquele que pega na outra ponta. Você não vai fazer nada sozinho. Quando Jesus falou: sem mim você nada vai poder fazer, Ele falou: eu vou deixar alguém que vai te ajudar até o fim dos tempos, até que se consume, até que todos os tempos estejam debaixo daquilo que Deus desenhou, estejam sendo cumpridos. E o meu tempo, você pode perguntar, você pode terminar de uma forma catastrófica, como pensamos, todo mundo junto, o Senhor vem e esse planeta é destruído, ou no seu tempo você vai partir, o que chegar primeiro. O fato é que no tempo que se chama hoje, precisamos ser praticantes, honrando a palavra de Deus. Festa de Pentecoste, o batismo do Espírito Santo, que mora dentro de você, se você já confessou Ele como seu Salvador. Festa das trombetas, festa das buzinas, dos chofares, retrata a forte unção profética que está disponível nesses dias para nós, nesses últimos dias. Você está disposto, querido? Você precisa responder isso, a ser semelhante a uma trombeta que anuncia, ou até confronta, mas precisa estar ganhando aqueles que estão perdidos, que estão desviados, como dizemos, e que não sabem nada de Jesus. Porque a trombeta, quando é tocada, ela chama atenção. Ah não, pastor, eu tenho vergonha, não quero chamar atenção para mim, eu sou humildezinho, e não quero me envolver com isso, nem estou preparado para isso. É só você testemunhar. Você quer que essa obra do Espírito Santo na sua vida seja repleta de dons e frutos? É praticar a palavra. Você está disposto a levantar a voz e ser trombeta no seu trabalho, junto aos seus colegas, na sua casa, e está disposto até a ser perseguido, rejeitado, desprezado por essa palavra? Festa das trombetas, porque quando via o povo tocando as trombetas, os outros povos vizinhos falavam: que povo esquisito, hein? Fica uma semana soprando esse negócio, não aguento mais. E o mundo tem coisa muito mais esquisita que a gente não se espanta. Tem muitas coisas muito esquisitas, nem vou entrar nesse assunto. Festa de expiação. Expiação fala de sacrifício. Como que vão fazer festa de expiação? Imagina, né? Vou convidar vocês, gente, depois, terminando a celebração, todo mundo lá em casa, vamos fazer um grande jejum lá em casa, está todo mundo convidado. Aí você fala: pastor, acho que não vou poder. E aqui está falando de festa, retrata o estilo de vida vitorioso, através da profunda sondagem do sua alma. Fazendo como isso? Através de jejum, de oração, de arrependimento. Festa de expiação. Isso produz fé que a gente vê e que abre o caminho de Deus. Deus proporciona a sua presença naqueles que invocam, naqueles que buscam. É o local onde a gente pode experimentar a vitória do Senhor nas nossas vidas. Jesus se fez esse sacrifício perfeito, e Ele foi o perfeito, e nós
fazemos então para quê? Para nós estarmos mais afinados e afiados com o Pai, e ter nossas orações respondidas. Quer coisa melhor? Oração respondida, tudo que você fizer, você vai ser feliz. Olha tudo que a Bíblia está prometendo. O problema é que a gente quer essas coisas, mas sem abrir mão de outras. E aí, já digo para você, não vai rolar, não vai acontecer. Há condicionais. E engraçado que está falando de festa. Cada uma dessas festas, queridos, a gente podia falar aqui semanas, ser tema de meses, que são muitos estudos e muito profundo. Mas outra festa, acho que essa é a última, a sétima, festa dos tabernáculos, faz com que nós nos envolvemos com a grande colheita de almas. Você já foi ensinado que você precisa evangelizar? Você entende que você precisa falar desse Jesus? E está falando de festa. Experimentamos ao fazer isso uma estimulante sensação da presença de Deus, um renovo de Deus, quando você reconcilia o pecador, quando há cura, quando vem a paz que excede o entendimento sobre a vida dele, que nós ficamos dispostos a suportar todos os intempéries da vida, as inconveniências, pela alegria de almas, de pessoas ganhas, e estabelecendo a igreja do Senhor sobre a terra. A igreja é o organismo da qual a nossa organização, chamada Ceifa, faz parte. Por isso que eu digo, Ceifa é uma agência do reino de Deus. A igreja do Senhor é muito maior, ela está espalhada sobre toda a terra. Todos os cristãos verdadeiros são nossos irmãos. E nós temos trabalhado arduamente para treinar o máximo de pessoas. Para quê? Para que nós não venhamos apenas a colher, mas conservar e não perder essa colheita, em nome de Jesus. Amém? Isso faz parte dessa festa, festa de tabernáculo. A palavra diz que o Senhor Jesus tabernaculou-se, entrou dentro de nós. Antes Deus vinha nas tendas para falar com o ser humano lá no Antigo Testamento. Lembra que era só sombra? Hoje Ele está dentro de mim, dentro de você. É muito mais real. E eu trouxe, queridos, todas essas festas bíblicas, só como um pano de fundo, para dizer o quão importante elas são. E por isso que há uma importância tão grande dessas festas para Deus. E o inimigo sabe disso, e ele vem ao longo do tempo mentindo, ele vem ao longo do tempo deturpando. Lógico que esse é o papel dele, ele é o pai da mentira, a palavra diz. Ele vem imitando, distorcendo, roubando a cena, roubando o foco, com mentiras que às vezes se tornam tradição de família, e coisas que é tão bonitinha, que é tão legal, que é tão mais fácil de explicar do que a verdade, e a gente vai engolindo essas coisas. A palavra de Deus nos instrui em Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, como entender quando algo não vem de Deus? Através da palavra, a palavra do Senhor. Ah, mas muitas vezes eu não entendo. O Espírito Santo quer te ensinar. E essa fé que nos traz, que vem do céu, que faz com que nós possamos trabalhar e continuar trabalhando para o Senhor aqui na terra. Precisamos ouvir e praticar. Precisamos ouvir e praticar a palavra. Precisamos ouvir e praticar a palavra do Senhor revelada para nós. Amém? E eu queria trazer só alguns exemplos de coisas que acontecem nos nossos dias, e que a igreja precisa se tornar relevante, que a igreja precisa se tornar atuante. Quando eu falo igreja, está falando eu, você, os cristãos de verdade, você que tem certeza da sua salvação, você que recebeu do Senhor tanto que pode distribuir o que tem recebido através do seu testemunho. Porque há uma festa que no Brasil é muito importante, relevante, e que o nome já diz tudo: Carnaval. Eu trouxe tudo isso para falar sobre essas festas. Carnaval, o nome já está dizendo, festa da carne. E quem já
teve a infelicidade de pular carnaval, sabe que a festa é só coisa da sua alma. E é por isso que depois dela tem uma quarta-feira só de cinza, que você chega só o caco, aqueles que chegam, né? E a palavra diz para fazer festa de expiação. Esse é um desafio que eu fiz de manhã, e os teólogos de plantão podem me ajudar nisso. Nós fazermos um estudo, eu quero começar isso ao longo dos anos, pegar o calendário de festas brasileiras e comparar com o calendário das festas bíblicas, não para saber exatamente as datas, mas isso tem muitas coincidências. Por quê? Porque a palavra fala para fazer festa de expiação, de sacrifício, e não festa da carne, para fazer o que quer, para se jogar, vida louca. A palavra não está dizendo isso. Então, carnaval, todas as suas consequências, com os princípios da palavra, não precisa nem falar muito sobre esse assunto. Tanto que as igrejas, o que faz? Juntam os seus e se retiram, vão para os pés do Senhor. É legal isso, porque nesse momento de carnaval, muitas vidas estão se perdendo. Mas aqueles que são mais maduros deviam estar com o seu bloco na rua, fazendo um evangelismo mais intenso, envergonhando. Eu passei vergonha de ser chamado de cristão, quando nós saímos de um retiro de 3 dias de carnaval. O último dia vamos lá para a avenida, que daí nós vamos pegar os que já viraram cinza, estão lá bêbados, estão jogados, vão dar uma sopinha, vão falar de Jesus, vão trazer arrependimento, vamos, e a intenção era muito boa. Qual a minha surpresa? Não foi poucos os que eram da igreja, que estavam lá pulando carnaval. Pastor da igreja Ceifa também, que eu moro nessa cidade desde 76, eu conheço muita gente, e sei filhos de pastores cristãos, estavam lá. A minha bronca com o meu pastor era: eu nunca pulei carnaval, agora que eu estou dentro da igreja, você me leva para o carnaval? A desgraça é maior do que eu pensava. Mas outra festa, que todo cristão já ouviu falar, já tem aprendido sobre o simbolismo dessa festa, que é a festa de Páscoa. E parece que nada muda. Você não tem a impressão? A igreja está falando, os cristãos estão falando, mas a gente consegue ser mais influenciado do que influenciar. E a festa é deturpada por coelho, por chocolate, por ovos e outras coisas até. E a palavra diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, não o Coelho de Deus. Que Jesus foi o sacrifício perfeito. Que Jesus ele é esse caminho. E aí se coloca algo que não tem nada a ver, nem com a Bíblia, nem faz sentido com a história de Jesus. E a Páscoa é uma delas, é passagem, é tudo aquilo que a gente aprende. Mas daí na hora de praticar, na hora de celebrar com a família, com as crianças, vamos para o coelho, vamos para o chocolate, porque é tradição, porque é bonitinho, porque é fofinho. Estão me entendendo? Amém? Então vamos para a festa que está para acontecer, o Natal. Natal fala de natalidade, de nascimento, e nesse caso, o nascimento de Jesus, que foi profetizado. Guarda esse texto, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Quando você se reunir na ceia de Natal, na véspera de Natal, tenha coragem, pare tudo e fale: eu quero ler uma palavra, e homenageie aquele que é o aniversariante. Como Paulo disse, não precisamos fazer como no Antigo Testamento, porque olha o que o texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Tem música para isso, não tem? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu nome é... Glória a Deus. É esse versículo que você está cantando. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso foi profetizado 700 anos antes de Cristo. Ali está falando do aniversariante, dia 25. E eu tenho motivos bíblicos para dizer para você que Jesus não nasceu em dezembro. Por conta do clima, a gente pode já eliminar essa data. Pela história bíblica, que nós vemos que quando foi anunciado para os pastores que o menino ia nascer, não tinha como os pastores estar no mês de dezembro naquelas planícies, porque lá é muito frio. Então o clima já não dá. Quando Zacarias, que era o pai de João Batista, que é primo de Jesus, que tem 6 meses de diferença, estava de serviço quando foi anunciado, quando Maria se encontrou com Marta, e muitas outras coisas por ocasião. Então, estudando a Bíblia, eu posso provar que Jesus não nasceu em dezembro. Investigando, e com tudo isso sobre o que eu falei de calendário, foi para explicar esse tempo, essa complexidade dos calendários. Não se pode precisar a data, mas o mais perto que chega é no mês de Nissan. Lembra que eu falei? O primeiro mês no calendário judaico, ou seja, primícias. Mas algo que eu creio também, queridos, é que se Deus estivesse preocupado com a data de nascimento, para comemorar o nascimento de Jesus, ela estaria bem clara e específica, assim como é o caso da sua morte e ressurreição. Então é mais importante nós comemorarmos, como eu disse. E o mais perto que se chegou foi nessa data do mês de Nissan. Nissan, primeiro mês, portanto, primícias. E Nissan vai mês de março a abril. E olha só, conhecendo como o diabo age, como ele deturpa as coisas, junto com seus seguidores. O que se comemora em abril, dia 1º de abril, no Brasil? Dia da mentira. Será que não é justamente ao contrário? O dia da verdade, o dia que a verdade se fez carne, que a palavra, o verbo se fez carne, que a vida, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E aí vem todo esse esquema para ofuscar, para mentir, para omitir, para toda a raça humana, que o dia da mentira é internacional. E é o nascimento, provavelmente, e eu acredito nessa data, provavelmente é o nascimento de Jesus nessa data. Então, o que é mais importante? Saber exatamente qual é a data ou comemorar? Então, que você comemore da forma correta. É 25 de dezembro, é nosso calendário, é o que nós seguimos, é o feriado que tem, mas nós como cristãos precisamos comemorar da forma certa. Ele deve ser homenageado, ele deve ser o presenteado. E sabe o presente que ele quer? A entrega da sua vida. Uau! Não bastasse isso, queridos, o inimigo levanta e promove um personagem que vem roubar a cena, de novo, fingindo ter atributos de Deus. Esses atributos somente Deus tem, de onipresença, onisciência, onipotência. E aí vem o bom velhinho. E assim, hoje pela manhã eu falei, a Shirley estava presente, mas ela, em parceria com algumas pessoas, inclusive pastores, estavam muito bravos com a Shirley, porque ela falou mal do Papai Noel, e não quis participar de uma campanha, porque eles iam promover o Papai Noel. E o pastor falou comigo muito indignado, para mim rever os conceitos das minhas ovelhas, porque eles estavam falando mal do Papai Noel, queria saber aonde ela tirou isso. Eu falei: está falando com a fonte, foi eu que ensinei. E daí nós dois fomos para a Bíblia, e não consegui convencer ele, porque afinal de contas a tradição, né, vai me dar lucro, é o espírito de Natal, o povo está comovido, é a época de eu ganhar. E aí o bom velhinho, ele sabe quem se comportou e quem merece presentes bons. Ele sabe, pode dar presente para todo mundo. Se ele sabe, quer dizer que ele é onisciente.
Se Ele pode dar presente é porque Ele é onipotente. Então Ele é onipresente porque Ele vai dar em todas as casas na mesma noite, de uma só vez. Velho mentiroso. E assim, se você não quer que sua criança saiba, desliga a TV se você está assistindo aí. Mas eu vou dizer, Papai Noel não existe. E eu dou graças a Deus por minha mãe nunca ter mentido isso para mim. Nós sempre soubemos que quando chegava presente lá em casa, era providência de Deus, através do trabalho do meu pai. Então não fomos enganados com esse velhinho. E esse usurpador, é a palavra mais delicada, ainda tem a ousadia de ser chamado papai. Sendo que o único verdadeiro pai, o Abba, é o grande eu sou, é o nosso paizinho que existe de verdade e que não resiste a um coração contrito. Esse é o nosso pai, o pai que está no céu. É por isso que ontem nós fomos na comunidade e falamos de Jesus para dezenas de crianças, e tivemos o Natal com o Papai do Céu e não o Papai Noel. Foi o Papai do Céu que mandou picolé, que mandou gelinho, que mandou presente, que mandou música, teatro. E nós passamos uma tarde maravilhosa, pregando a palavra de Deus. Ah, pastor, mas é tradição, é tão bonitinho. Nós precisamos nos arrepender dessas coisas. É apenas símbolo. O que tem de mal? São símbolos. Nós não podemos continuar mentindo nem omitindo essas coisas. É com temor, queridos, que eu falo, porque há algum tempo atrás, uma pessoa de 55 anos de idade, já devia estar um pouquinho mais madura, e saiu da igreja bravo comigo, porque eu falei mal do Papai Noel. No ano seguinte, a pastora veio e arrancou a cabeça do velhinho, para desfazer essa imagem, para desfazer essa cultura disfarçada de diabrura. Então, quando você continua mentindo para o seu filho, vai chegar um tempo que ele vai descobrir a verdade, e aí ele coloca em xeque o que é verdade, de verdade, porque ele vai dizer: que mais o pai e a mãe mentiu para mim? Ah, aqueles amigos nem é tão ruim assim. Dizer que droga é ruim, dizer que sexo é ruim, o pecado é bom, como é que pode ser ruim? E aí cria essa confusão. Não brinque com a mentira, queridos, porque assim, quando nós fazemos isso, estamos nos relacionando com o pai dela, e o pai da mentira você sabe quem é, e relacionar com ele é mentir. Então nós podemos e nós vamos, em nome de Jesus, comemorar da forma correta com nossas famílias. Por falar nisso, vai passar no Ceifa News, mas domingo que vem nós teremos celebrações só à noite, porque vai ser o alto de Natal. Traga seus convidados, traga seus filhos, seus parentes, para entender o verdadeiro sentido do Natal. Eu já te dei um texto para você ler no momento de oração e agradecer na sua ceia de Natal. O alto de Natal, semana que vem, vai ser muito, muito top, para você ter algo a mais para falar para a sua família, para você ensinar seus convidados, para você fazer aquilo que é real. Então nós pegamos essas festas que são tão importantes, e sempre tem mentirinhas, mentiras grandes, deturpando quem deve ser valorizado. Esse é o grande problema daquele que tem que ser adorado. Deus não reparte a glória dele com ninguém. E aí nós queremos agradar a todos, é o segredo do fracasso. Nos posicionarmos em Cristo, nos posicionarmos em Deus, tem um preço, mas vale a pena ficar do lado da verdade. Ela nos liberta, ela nos cura, ela traz redenção. Pastor, mas eu já falei isso para meu filho, né? Nós temos aqui a Alícia está aí não? 3 anos de idade. É o terror da creche, já bagunçou a creche, porque a professora foi fazer um trabalhinho do Papai Noel, e ela falou: Papai Noel não existe, professor. O que existe é Papai do Céu. Papai Noel é mentira. E os amiguinhos, alguns começaram a chorar: Papai Noel existe sim, minha mãe falou.
Não existe. E ela quis chamar os pais para conversar. Podia ter chamado os pastores dela logo. Aí os pais foram lá, é isso mesmo. Professora, você acredita em Papai Noel? Desse tamanhão? Então pare de ensinar coisa errada. E onde que Alice aprendeu isso? De repente você não foi ensinado desde a sua tenra idade, mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Pode comemorar, pode festejar, mas o dono, o motivo da festa tem que ser exaltado. Exaltado naquele dia. Você dizer, o menino nos foi dado, nos nasceu. O seu governo vai resolver tudo e está sobre os seus ombros. E ele será chamado, ele é chamado maravilhoso, nosso conselheiro. Ele é o Deus poderoso, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da nossa paz. Glória a Deus.